Desde a estreia de Star Trek Picard, uma das perguntas que mais me fazem nas redes sociais é o que assistir antes de conferir essa série. Bom, Star Trek Picard está chegando à sua terceira temporada essa semana, que também vai ser a última e que vai trazer de volta boa parte do elenco da nova geração, tornando então a ocasião perfeita para dar algumas indicações do que assistir antes de conferir a última temporada de Star Trek Picard. Eu sou Alexandre, você está no Cine Alerta e hoje é dia de dica de episódio de Star Trek A Nova Geração. Esse vídeo vai ser basicamente isso, um vídeo com dicas de episódios e também de alguns filmes com a tripulação da nova geração, para você ter uma experiência mais interessante com a última temporada de Star Trek Picard. Eu não vou ficar comentando demais cada um dos episódios, não vou fazer review de cada um dos episódios, mas vou falar um pouquinho por que vai ser importante você conhecê-los, beleza? Lembrando que todas as temporadas de Jornada nas Estrelas A Nova Geração estão disponíveis na Netflix, enquanto Picard está disponível no Brasil pelo Prime Video e agora também pelo Paramount Plus. Não dá para começar uma lista dessa sem, de fato, começar Star Trek A Nova Geração. Então, a primeira dica é que você conheça a tripulação da Enterprise D através do piloto de Jornada nas Estrelas A Nova Geração, primeiro episódio da série. É lá que somos introduzidos ao Capitão Jean-Luc Picard, interpretado brilhantemente pelo Patrick Stewart, ao Comandante Riker, que é o primeiro oficial da nave, a Deanna Troi, a Dra. Crusher, enfim, ao Data, todos os personagens que por 7 anos estiveram na TV em Jornada nas Estrelas A Nova Geração. E esse primeiro episódio também é interessante por introduzir o Q, né? O Q teve inclusive uma participação na segunda temporada de Picard, então é bom também conferir como que eles se conheceram, o que o que espera do Picard e até da própria humanidade e como isso leva para o desfecho do personagem na segunda temporada de Picard. A dinâmica entre os personagens também é algo que fica muito bem definido aqui logo de cara. É lógico que numa série que durou 7 temporadas, essa dinâmica foi evoluindo com o tempo, né? Assim como foram evoluindo também o background de cada um dos personagens, coisas que a gente ia conhecendo ao longo dos episódios. E por falar em background de personagens, de acordo com o trailer da terceira temporada de Star Trek Picard, a gente vai ter o retorno de 2 personagens que são vilões. Bom, pelo menos um é um vilão, que é o Lore, o irmão gêmeo do mal do Data. E para saber de onde veio esse personagem, é bom assistir ao 13º episódio da primeira temporada de Jornada nas Estrelas A Nova Geração, o Data Lore, que conta um pouquinho do background do Data, de onde ele veio, como ele foi criado, bem pouquinho mesmo, mas principalmente introduz o Lore, né, que é aí essa brincadeira da série com o famoso clichê do irmão gêmeo do mal, além de trazer oportunidade para o Brent Spiner, o intérprete do Data, viver um personagem bem diferente. O Lore é um outro androide, também feito no mesmo molde do Data, mas que tem ali algumas intenções meio esquisitas. Eu não gosto tanto desse episódio, principalmente com a revelação do plano do Lore. Eu acho um pouco estranho demais, um pouco esquisito demais, é muito jogado ali o que é que o Lore está tentando atrair para a nave, mas é interessante conferir aí a introdução desse personagem, assim como também é interessante conferir a despedida dele de Jornada nas Estrelas A Nova Geração, que foi num episódio duplo, que é um encerramento de temporada e início de outra temporada, é o encerramento da 6ª temporada com o início da 7ª temporada, os episódios Descent, que além de trazer de volta o Lore e oferecer para o público de Jornada nas Estrelas A Nova Geração um desfecho da luta entre o Lore e o Data, também traz de volta os Borg. O Lore está ali controlando um grupo renegado de Borg, e quem está ali no meio também é o Hugh, um Borg que já havia aparecido no episódio iBorg, o 23º episódio da 5ª temporada, que é um excelente episódio, fica aí como recomendação também, meia recomendação, digamos assim, até porque o Hugh aparece na primeira temporada de Star Trek Picard também. É um episódio ali até mais focado na ação, né? Levando em conta também que se trata de uma série de Jornada nas Estrelas. A ação e a tensão se destacam, mas essa aventura em 2 partes mantém a tradição da série de sempre levantar discussões sobre as ações dos personagens, sejam eles os vilões ou mesmo os protagonistas. Um exemplo dessas discussões é o outro personagem que vai retornar aqui na terceira temporada de Picard, que é o Professor Moriarty. Você não ouviu errado não, Professor Moriarty, vilão do Sherlock Holmes. Ele é introduzido no 3º episódio da 2ª temporada de Jornada nas Estrelas A Nova Geração, o episódio que já é considerado um clássico,
elementar, meu caro Data. Na trama, a gente tem o Data e o Geordi LaForge, né, que é o engenheiro da Enterprise, vivendo uma aventura como Sherlock Holmes no holodeck. Data é o Sherlock e o LaForge ocupa aí o papel do Dr. Watson. A médica da nave na época, que estava substituindo a Doutora Crusher, que era a Doutora Pulaski, ela passa a duvidar que o Data conseguiria resolver um mistério no estilo de Sherlock Holmes, mas que não fosse baseado em nada que o Arthur Conan Doyle escreveu, ou seja, algo original. Aí o Geordi LaForge programa o computador e, por conta de uma coisa que ele diz, o computador acaba dando consciência para o professor Moriarty, que, de personagem do holodeck, acaba adquirindo consciência de sua própria existência. Ele sabe que ele é um personagem fictício, ele sabe que ele não existe, mas ele busca uma forma de existir fora do holodeck. Ele quer realmente sair dali e ter uma vida plena, uma vez que, usando aí a velha máxima do penso, logo existo, o episódio trabalha com essa questão de se tem consciência, tem vida. O Data é um ser artificial, ele também é vivo, e o Moriarty também tem sua despedida em Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, no episódio da 6ª temporada. No caso, o 12º episódio da 6ª temporada, em que a gente tem uma continuação dessa história, né? 4 anos depois que ele é introduzido, em que ele novamente pretende, né, sair ali do holodeck. E aí tem toda uma reviravolta, um episódio bem interessante, que dá de fato uma despedida para o personagem e me levanta algumas questões aí sobre o que Star Trek Picard pretende fazer com ele na 3ª temporada. Foi bem surpreendente ver a aparição ali do mesmo ator, inclusive, né, interpretando o Moriarty no trailer de Star Trek Picard. Né? Como a tripulação da Nova Geração vai retornar aqui na 3ª temporada de Picard, e um dos membros da tripulação que mais tem conexões com o Picard é a Doutora Crusher, eu recomendo assistir ao 8º episódio da 7ª temporada de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, Attached, que é um episódio que mexe um pouco com o passado da Doutora Crusher com o Picard. Desde o episódio piloto já fica claro que os dois se conhecem bem antes, né, deles serem colocados ali juntos na mesma nave. E também fica subentendido que os dois se relacionaram de alguma forma. Mas nesse episódio a gente conhece mais sobre esse passado e também sobre o que a doutora ainda sente pelo Picard e vice-versa. Algo que acaba refletindo bastante no último episódio de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, o final da série mesmo, que é o último episódio da 7ª temporada. Uma pena que esse desenvolvimento da relação entre a Crusher e o Picard tenha sido ignorado pelos filmes, mas agora com o retorno da personagem aí na 3ª temporada de Picard, talvez isso venha à tona novamente e tenha de fato um desfecho. Considerado por muita gente um dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas de todas as séries e um dos melhores finais de temporada de todos os tempos. E não é à toa. O final de temporada de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, busca dar um final adequado para a tripulação, embora fosse uma tarefa muito ingrata, né? Já que no mesmo ano que a série terminou, ela também se iniciou no cinema com o primeiro filme com a tripulação da Nova Geração, né? O Star Trek Generations. Ou seja, um final digno para toda a tripulação acabou sendo um pouquinho inútil, já que as aventuras da Nova Geração continuaram no cinema. Mas ali a gente vê o Picard já aposentado, né, bem velhinho, tendo algumas visões. E aí, a partir dessas visões, ele vai atrás de sua antiga tripulação. E a gente reencontra os personagens da Nova Geração na situação que eles estão num futuro bem distante do que a gente acompanhava na série. É um episódio muito bem escrito, né, que trabalha muito bem com tudo que a gente conheceu da Nova Geração ao longo de todas as temporadas e principalmente trabalha com toda a ideia do Picard, né? O que é esse personagem, um dos melhores personagens de Jornada nas Estrelas. Muita gente considera ele o melhor capitão. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu tenho o meu preferido, mas não é hora de falar disso. Vou falar disso num outro momento, talvez num podcast. Mas de qualquer forma, esse episódio é excelente. É uma das inspirações para o melhor episódio Lost, né? O episódio The Constant. Pelo menos para mim, melhor episódio de Lost. Eu acho que muita gente concorda aí com essa afirmação, né? A gente acompanha então o Picard numa jornada mental, né? Uma jornada psicológica, através de momentos definidores no tempo. Antes dos eventos vistos no episódio piloto de Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, no presente da série e também 25 anos no futuro. E como esses eventos, né? Como esses momentos no tempo
se conectam. E como a série continuou no cinema, eu tenho que destacar aqui que um dos piores filmes, se não for o pior filme de Jornada nas Estrelas da nova geração, acaba sendo um dos mais importantes para assistir Jornada nas Estrelas Picard desde a primeira temporada, que é o Jornada nas Estrelas Nemesis. É um filme muito problemático, o roteiro dele é cheio de conveniências, um roteiro muito fraco, que tenta buscar inspiração lá no Jornada nas Estrelas 6, né, a Terra Desconhecida, que é a despedida da tripulação clássica no cinema, e que tenta aqui de novo ser a despedida da nova geração, que como Picard acaba voltando em sua própria série, provavelmente agora vai ser a despedida definitiva da tripulação da Enterprise D, que depois virou Enterprise E nos cinemas, né? Jornada nas Estrelas Nemesis acaba sendo importante por introduzir a figura de um outro gêmeo do Data, que é o B4, um androide criado antes, B4. Pois é, até no trocadilho, Jornada nas Estrelas Nemesis é bem fraquinho. Como a primeira temporada de Picard lida muito com o legado do Data, esse filme acaba se tornando bastante importante. Mas ele também importa porque ele dá o pontapé para as aventuras do Riker, que não aconteceram em live action, né, viraram aí uma série de livros, mas que são mencionadas em Star Trek Picard. E principalmente nessa terceira temporada, quando a gente vai ver o retorno do Riker com a Deanna Troi também, né? Eles já haviam aparecido antes na série e agora voltam novamente como parceiros ali de tripulação do Picard. E claro, antes da terceira temporada e última de Star Trek Picard, você precisa assistir as duas primeiras temporadas. Que eu não vou falar aqui se eu gosto ou não. Eu não gosto. Principalmente da segunda. Mas enfim, tem podcast sobre a primeira e a segunda temporada de Picard no Cine Alerta. Dá uma conferida, eu vou deixar o link aí embaixo para você escutar. Os podcasts de Picard, inclusive na primeira temporada, fizemos um para cada episódio. E depois um geral sobre a segunda temporada. Obviamente faremos sobre a terceira, mas eu vou comentar a terceira, principalmente o início da terceira, no próximo vídeo. Eu espero que esse guia tenha sido útil para você. Deixa aí embaixo no comentário se tem mais algum episódio de Jornada nas Estrelas da nova geração que você se lembra. Pode ser importante para acompanhar aí a despedida dessa tripulação tão querida pelos fãs. E se você gosta de Jornada nas Estrelas, dá uma conferida nesse vídeo aqui em que eu falo da minha experiência redescobrindo o primeiro filme com a tripulação clássica. Valeu pela audiência e até a próxima.